mais é importante a gente entender e compreender dessa história? Bom, como é que eu passo de um processo de entendimento e de conhecimento para um processo de expressão de fato? É onde a gente entra neste mês com uma discussão muito simples. Jesus veio para nos fazer feliz? Essa é a questão. Muitas vezes nós entramos com uma expectativa que a gente ouve muito, e principalmente ouvia muito mais isso, mas ainda ouve, olha, se a sua vida está com problema, venha para Jesus, venha para a igreja, os seus problemas vão acabar. E vão acabar? Não vão. Aí a gente chega, senta e vê que os problemas não acabaram, ou seja, os problemas continuam. Mas nós fomos chamados, o que a gente precisa entender, que não é para ser feliz, mas para expressarmos o reino de Deus, aprendermos a viver como discípulos de Cristo, ou seja, aprendermos alguns aspectos da nossa vida que a gente precisa aprender e entender, para que a gente possa compreender o que a gente tem que fazer. E entendendo que não é expressão simplesmente como um religioso, mas é expressar o reino de Deus, expressar que somos filhos e que a vida continua do mesmo jeito, ou seja, estamos sujeitos aos mesmos problemas e dificuldades que a gente tinha antes de conhecer, mas a maneira como nós encaramos e enfrentamos os problemas, as lutas e as dificuldades é que muda. A perspectiva com que eu olho é que muda, a maneira de olhar é que muda. E é isso que a gente precisa compreender de fato, e isso é baseado no quê? No entendimento do quem eu sou, do meu papel neste mundo, da responsabilidade que eu tenho como filho de Deus. E nós somos chamados para ser discípulo. Mas o que significa de fato ser discípulo de Jesus? E aí a gente precisa compreender isso, para que a gente entenda o aspecto da fidelidade, porque sem fidelidade nós não vivemos o reino de Deus, nós não cumprimos a vontade de Deus. Nós precisamos entender que eu preciso estar o quê? Sempre pronto para o dia de Cristo, ou seja, para a volta de Cristo. Como é que eu faço isso? E depois nós precisamos discutir, ou seja, que para que eu possa, de fato, ser fiel e que eu esteja sempre pronto, eu preciso me apegar cada vez mais às verdades que eu ouço, ou seja, ao ensino que me é trazido, ao conhecimento da palavra que eu adquiro. Por isso que a gente discute, olha, é importante ler a Bíblia. Por que tenho que ler a Bíblia? Porque é difícil? No início depois você passa a fazer uma jornada diferente. E a gente, compreendendo isso, nós caminhamos nisso de maneira que, apegando, ou seja, aquilo que são os ensinos, nós vamos amadurecer, vamos viver de forma que agrada a Deus, que revela ao Pai, que glorifica o seu nome. E depois nós trataremos de uma coisa importante. Que leis eu devo guardar? Ou seja, que mandamentos? O que é importante? O que é fundamental eu guardar nisso tudo? Existem regras para serem guardadas? Jesus disse que ele não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir a lei. E a gente precisa entender o que é cumprir a lei. Porque se não entendermos, nós nos desviamos e nos tornamos o quê? Um religioso, achando que se trata simplesmente de mandamentos, e não é mandamento. É mais do que isso. E a plenitude desse entendimento é o que a gente precisa entender. Por isso, esse mês, nós vamos estar discutindo esses aspectos da vida cristã que vai nos ajudar na caminhada. Vai fazer com que nós não só entendamos, mas compreendamos os aspectos que discutimos o mês passado, que vão ser trazido outras informações de conhecimento que a gente precisa entender para que a gente viva como um filho de Deus neste mundo. E abandonemos as nossas práticas religiosas, abandonemos a natureza humana, a prática de ações que estão relacionadas à natureza humana, porque é isso que Paulo nos chama. Ele fala, olha, abandonem isso, deixem de fazer isso, tirem essa roupagem, vistam-se de Cristo. Então, o que é vestir de Cristo? É sermos o quê? Como Ele, cheios dele, em todas as nossas ações, em todas as nossas palavras, em todas as nossas atitudes, que a gente possa revelar Cristo ao mundo.
Amém? E é importante a gente entender isso, por isso que eu não posso deixar de esquecer, tá? Eu não posso esquecer, daquilo que eu tenho aprendido, por isso a leitura é importante, por isso esse momento no culto é importante, para a gente crescer, amadurecer, para lembrar, para ver o quanto nós temos que avançar nossa caminhada, o quanto nós precisamos amadurecer na fé, para que a gente possa persistir nesse caminho, perseverar no caminho de conhecer a Deus. Jesus disse, olha, a vida eterna está em conhecer o Pai e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. Então, o conhecimento de nosso Deus, que não se traduz simplesmente em teoria, mas numa vida prática, numa vida que expressa em todo o tempo, revela a Ele as suas virtudes, que manifesta as virtudes de Deus, é neste processo que a gente aprende a conhecer e a compreender a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? E não esquecendo que nós temos uma jornada, que nós temos um caminho, e se trata disso, que eu não vou acordar amanhã como um novo ser, fazendo tudo da forma que precisa ser feito, porque não é isso que Deus está preocupado. Deus, nós já comentamos aqui, Deus não está preocupado com os meus pecados, com os pecados que eu cometa, com os erros que eu venha cometer. Não, não é isso. Deus quer que eu aprenda o que é ser um filho, como se vive como um filho, aprendendo a fazer as escolhas. E é nessa caminhada que a gente cresce e que a gente amadurece. Porque é nisso que a gente vai aprender a nos relacionar uns com os outros, porque é nisso que está a expressão e o revelar de Deus. Não existe outra maneira. Os cânticos, como nós cantamos, Deus nos conhece, conhece profundamente, sabe todos os nossos erros, todas as nossas falhas. A gente pode esconder uns dos outros, mas dele não tem jeito. Porque aonde nós formos, o que nós buscarmos, o que nós quisermos, Ele está ali. Ele vai ver, Ele sabe. Isso é problema para Ele? Não. O que Ele quer? Que a gente abandone essa natureza humana, entenda o que é ser discípulo de Jesus e siga o modelo de Cristo. Por isso, tomarmos a nossa cruz é importante. E tomar a cruz, do que se fala? Fala de altar, é o nosso altar, onde a gente apresenta o nosso sacrifício. E qual é o nosso sacrifício? Morrer para nós mesmos, morrer para os nossos desejos. Se lembram da semana passada, quando falou, olha, o altar. Qual é o altar de Cristo? O altar foi a cruz. Por que no altar? Porque a cruz é o altar. Porque é ali que há o derramamento de sangue. Foi ali que o sangue de Cristo foi vertido. E aonde se realizavam os sacrifícios? No altar. Qual é o nosso altar? A nossa cruz. A cruz de Cristo? Não, a nossa cruz. Porque é ali que nós devemos morrer para a nossa natureza, para que nós expressemos e revelemos em todas as situações Cristo ao mundo, porque é para isso que nós somos chamados. Então, medite sobre isso, reflita sobre isso. Nós vamos cantar agora um outro cântico que fala justamente deste aspecto também, a quem o meu coração pertence. Nós queremos e precisamos cantar. Fique de pé. Senhor, nós te agradecemos por tua bondade, por tua misericórdia e nos conduza nessa jornada de crescer, amadurecer. Queremos ser fiéis, honrarmos o teu nome, glorificarmos o teu nome em todas as situações. Nos conduza nessa jornada para a glória do teu nome e para louvor do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Nós devemos encarar as coisas como essa canção. De fato, declararmos a Deus, a quem pertence o nosso coração? A quem pertence o nosso coração de fato? Quem pertence na realidade, nosso ser, tudo que somos, de quem é? E isso nós revelamos pelas maneiras como nós vivemos neste mundo, ou seja, que prática nós temos, quais são as nossas atitudes, quais são as nossas palavras, como nós nos relacionamos, como nós nos portamos diante das pessoas, usamos das pessoas em nosso favor ou nós somos oferta em favor delas? Meu coração só revela a quem eu pertenço
na maneira como eu vivo, na maneira como eu traduzo tudo aquilo que eu tenho entendido. E eu preciso julgar tudo isso à luz da palavra. Por isso, eu olhando, tu me sondas e me conheces, ou seja, Deus conhece todo o meu ser, Ele sabe quem eu sou, mas quem precisa conhecer a nós mesmos sou eu. Eu preciso me conhecer e compreender aonde está meu coração. Quando falamos de buscar o reino de Deus em primeiro lugar, nós não estamos falando de uma quantidade de tempo e nem estamos falando de você reservar a primeira hora da manhã para isso. Você pode até fazer isso, porque isso é importante na nossa vida como cristãos, para conhecer e reservar um tempo. Não precisa ser na primeira hora, mas o que precisamos compreender que buscar o reino de Deus se trata de uma plenitude de expressão de onde está o nosso coração, ou seja, na maneira como eu estou trabalhando, lidando com os colegas, na maneira como eu reajo às suas ações, é que vai expressar e revelar quem eu sou. Vai revelar se o reino de Deus é de fato algo que ocupa o meu primeiro, vamos dizer assim, o primeiro lugar na minha vida. Se Deus é tudo aquilo que eu confesso nas minhas palavras, eu confesso nas minhas canções e simplesmente não estou sendo um religioso. Mas se alguém pede ajuda, mesmo sendo aquela pessoa que eu não gosto, eu vou me dispor a ajudar. Por quê? Porque é isso que nós fazemos. A gente ajuda quem precisa e não simplesmente de quem nós gostamos é que nós damos a ajuda. Nós damos ajuda para todas as pessoas, gostando ou não, porque não se trata disso. Se trata não da outra pessoa, mas de quem eu sou e da expressão que eu tenho que revelar neste mundo. Lá em Lucas 18, do verso 18 ao 23, diz assim, Lucas 18, verso 18. Eu vou ler na versão revista e atualizada. Veio o segundo, eu estou no 19. Certo homem de posição perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Não é a pergunta que nós normalmente fazemos, e o que nós deduzimos, eu preciso obedecer os mandamentos. E respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe? Replicou ele, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Esta era uma pessoa que revelava um compromisso com a lei, com os mandamentos, e ele procurava obedecer. E era uma pessoa fiel nisso, no cumprir disto. Então o que diz Jesus? Ouvindo Jesus, disse-lhe, uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste porque era riquíssimo. Qual era a questão? Era uma pessoa que procurava seguir os mandamentos, como amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, mas ele não enxergava o quê? Aonde o seu coração estava. E aonde estava o seu coração? Porque era uma questão da riqueza que ele tinha? De jeito nenhum. Deus não tem problema nenhum com a riqueza. Tanto que homens fiéis foram muitos ricos e tiveram muitos ricos, mas Paulo nos instrui, olha, não corra atrás disso, porque isso pode roubar o seu coração. E essa é a questão desse jovem, rico ele era. E Jesus, conhecendo de fato, vira para ele e fala o que? Olha, vai, vende tudo que tem e vem e me siga. E aí ele entendeu de fato que o coração dele não estava voltado para Deus como ele imaginava que estava, e muitas vezes é a nossa situação.
Aonde o nosso coração está é que determina para onde a gente está caminhando e se estamos caminhando em direção ao conhecimento de Deus e da sua vontade. Por isso, não se trata das coisas que eu faço, não se trata da frequência de cultos, não se trata da obediência a mandamentos, não se trata de fazer boas obras, se trata de como o meu coração é pleno para Deus, porque se ele é pleno para Deus, eu vou fazer as boas obras, vou fazer o que precisa ser feito, não para alguns como religiosos, mas eu vou fazer para todos como eu preciso fazer. E a gente é chamado para isso. A nossa fidelidade a Deus se expressa na maneira como nós nos comprometemos 100% com Ele. Não é 99,99999%, não, é 100%. E o que Deus quer de nós e que nós entendamos é isso, é vivermos o reino de Deus, é vivermos integralmente, ou seja, de forma plena, completos. E a questão da expressão plena disto se dá no nosso processo de amadurecimento, mas ela virá, a maturidade virá quando entendermos que se trata dessa jornada, mas que precisa, antes de mais nada, haver um compromisso de fidelidade, de vida plena, de coração pleno, voltado para Deus e independente do que possamos passar, independente das dificuldades que a gente venha a enfrentar, independente das questões e das decisões que nós temos que tomar com relação a abrir mão de coisas deste mundo, porque elas nos impedem de conhecer a Deus. Como esse jovem, muitas vezes pode ser o emprego que está nos chamando para praticarmos atos de corrupção, e a gente fica, se eu não fizer, eu vou ser demitido e vou ficar sem emprego. A questão é eu ficar sem emprego, ou a questão é minha fidelidade a Deus? Se eu não mentir, eu vou ficar mal na página. E a questão é esta: é eu ficar mal na página ou eu desonrar a Deus? Então, todas as nossas decisões, todas as nossas reflexões, o sondar o nosso coração, porque Deus sabe disto, e Ele nos permite essas situações para que a gente possa nos conhecer. E conhecendo, a gente possa agir como um filho e não como um escravo, um servidor simplesmente, aquele que está ali só para prestar um serviço. Nós não estamos para prestar serviço, nós estamos aqui para revelar o nosso Deus ao mundo. Então nós vamos cantar de novo essa música, e aí eu queria que você realmente fizesse dela uma oração, um compromisso com o nosso Deus, um compromisso com sua vontade, seu querer. Dizer de fato que o coração pertence a Deus, porque nosso coração precisa pertencer ao Senhor, totalmente, sem qualquer dúvida, sem qualquer margem. Amém? Por isso a questão que a gente precisa pensar e refletir, se trata de uma completude de expressão, ou seja, de atos, ou um entendimento de plenitude que a gente precisa revelar. Lá em Lucas 19, a partir do verso 16, diz assim: compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque fostes fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então outro, dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada no lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não pusestes e ceifas o que não semeastes. Respondeu-lhe: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei. Por que não pusestes o meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, o receberia com juros. E disse aos que o assistiam: tirai-lhe a mina e dai ao que tem as 10. Que a gente
entende ou pode compreender desta parábola que Jesus contou? O que tinha 5, trouxe mais 5, renderam 10, e os 5, e assim foi. Aquele que tinha recebido 1, não fez nada com aquela mina, muito pelo contrário, aguardou. Que nós precisamos compreender disto. E outra, ele ainda fala para esse servo que não foi fiel, ele fala, olha, você podia ter pego isto e ter colocado no banco, que renderia alguma coisa, e você poderia pelo menos me devolver com juros. Nós precisamos compreender uma coisa muito importante. A questão do que Jesus estava ensinando era acerca do erro que ele cometeu, deste servo que estava sendo infiel, e que muitas vezes nós somos nas nossas atitudes. Deus nos coloca, nos dá talentos, nos capacita, Ele nos dá os dons para que nós possamos desempenhar com fidelidade a sua vontade. Mas o que me leva a fazer de forma que isso seja uma jornada na minha vida? Ele está falando do erro que o servo cometeu. A questão é o erro de não ter feito bem, porque aquele senhor sabia que aquele servo, ele poderia fazer, claro que ele não teria a capacidade de produzir e de fazer como que tinha recebido as cinco minas. Mas ele recebeu 1 segundo a capacitação que tinha, segundo o talento que tinha. Isso quer dizer que aquele senhor sabia que ele ia produzir e que ele poderia produzir. Mas ele não produziu, ele se omitiu. Ele deixou de fazer o que precisava fazer e como precisava fazer. Qual é a questão que a gente precisa entender? Não é a questão dos meus erros na minha jornada. Não são das minhas falhas, não são de eu pisar na bola, de eu trair um irmão, de eu errar com um irmão, e nem dele errar comigo. Isso faz parte. Agora, o que eu não posso fazer é desistir da jornada e nem não ter o entendimento da plenitude que eu preciso ter, da obra que Deus realizou em mim, para me capacitando, para que eu possa crescer, amadurecer e ser fiel naquilo que Deus me chama para ser. E nós precisamos entender, precisamos ser fiéis, precisamos honrar. A fidelidade nós temos que mostrar no compromisso de perseverar, mais do que na capacidade que nós temos de errar diante de Deus e diante das pessoas. Se eu erro, o que eu devo fazer? Pedir perdão, porque é essa que Ele nos chama. Tanto que Jesus, nos ensinos anteriores que nós lemos, das leituras que nós fizemos, se você está fazendo a leitura da Bíblia, Ele fala, olha, se você tem uma oferta para apresentar no altar, e você lembra que você tem um probleminha com um irmão, ou seja, que um irmão tem probleminha com você, ou seja, que você pecou provavelmente contra ele, você deve largar a sua oferta, voltar lá e pedir perdão. Porque para Deus é mais importante a maneira como nós desenvolvemos os nossos relacionamentos e expressamos Ele ao mundo, do que qualquer serviço que a gente possa fazer. A verdadeira oferta está em entendermos isso, que a gente precisa arrepender dos nossos pecados, dos nossos erros, ir confessar com aquele com quem nós pecamos, mas mais do que isso, não desistirmos e perseverarmos, porque é uma jornada que se trata de um processo de aprender. Mas eu preciso entender a plenitude de Deus na minha vida. Eu preciso entender a obra que Ele realizou. Eu não posso esquecer que Ele me fez a imagem de Cristo, que Ele me fez um novo ser, que Ele me deu um novo coração, que Ele me deu do seu Espírito que me ajuda na jornada, que me ensina e que me faz lembrar de todas as palavras de Cristo. Vou ser fiel porque eu vou continuar a perseverar, mesmo que eu erre, mesmo que eu peque. Porque essa é a vontade de Deus, o meu crescimento, para que eu seja completo e expresse de forma completa Cristo por meio da minha vida, das minhas ações e das minhas palavras. Essa é a jornada que nós somos chamados como discípulos de Cristo, sermos fiéis.
Fiel é eu honrar o meu Deus em todas as coisas, aprendendo a caminhar e, inclusive, como Pedro nos ensina na sua segunda carta, lá no capítulo 1, do verso 13 ao 11, quando ele fala, olha, nós recebemos da natureza de Deus, ou seja, somos coparticipantes da natureza divina. Nós recebemos tudo o que nós precisamos para viver uma vida plena que agrada a Deus. Mas para que isso se torne expressão através das minhas palavras e das minhas atitudes, eu tenho uma jornada de amadurecimento na fé, de conhecimento da vontade de Deus, de conhecimento de Deus, de entendimento que eu preciso expressar as suas virtudes nos meus relacionamentos e assim Ele possa ser visto e glorificado por meio da minha vida. Deus, uma pessoa escreveu para mim essa semana dizendo assim, mas Deus não precisa que a gente o glorifique. Deus não precisa disso. Mas Ele nos criou para que a nossa vida o glorifique, para que as obras que nós realizamos glorifiquem a Ele. Tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, tem que glorificar a Deus, porque se revelar a nossa natureza e revelar o nosso coração natural, isso quer dizer que eu não estou caminhando no sentido de amadurecer e de expressar plenamente toda a obra de Deus realizada em nós. Lembrando disso, não esquecendo disto, somos filhos de Deus, criados para sermos filhos de Deus, à imagem de Cristo, para revelá-lo ao mundo. Como eu expresso a minha fidelidade? No compromisso que eu tenho com o meu Deus. Compromisso com sua vontade, no compromisso com o seu querer, no compromisso em querer conhecer e buscar o conhecimento deste Deus. Para que, de forma plena, sendo o ser pleno que Ele me criou, eu possa expressar na plenitude Cristo, porque a minha jornada é uma só: caminhar, correr rumo à plena estatura de Cristo, para que Ele seja visto em todo o meu ser, em toda expressão como pessoa que eu possa realizar neste mundo. Em todas as palavras, em todas as ações. Esta é a nossa jornada. E essa jornada só é realizada quando estou comprometido com Deus e sua vontade. E isto quer dizer, sou fiel ao meu Deus. Não vou desistir por causa dos percalços e por causa das situações em que eu vivo. Amém? Então reflita sobre isso, pense, lembra dessa canção. Se você não lembrar da letra dele, lembre só da estrofe: o meu coração te pertence. O meu coração te pertence. É teu para a tua glória, para louvor do teu nome. Essa é a oração que a gente deve fazer e precisamos fazer, para que o Pai seja glorificado por meio de nossas vidas, como sua família, como seu povo. Amém? Tendo esse entendimento, compreendendo isso, agora nós vamos celebrar a ceia.